Por mais a notícia que venha, a fé da minha mãe continua igual, continuou confiando no Senhor, né? Porque ela sabia que Deus tinha uma promessa na minha vida. E ela disse Deus, né? Ela não aceitava aquela situação naquele momento, porque, né, foi por uma desobediência que eu não escutei a voz do Senhor, que eu passei por aquele processo. Mas ela foi a pessoa que manteve a sua fé firme no Senhor. Irmã Rosane, e ela, naquele momento da notícia, naquele momento que tudo vieram falar para ela, ela disse, eu creio num Deus vivo, num Deus todo-poderoso, num Deus que ressuscitou Lázaro e pode ressuscitar minha filha naquele lugar, aonde eu estava. Aleluia, o qual, Jesus. Irmã Rosane, Deus falou comigo, Deus me avisou. Eu quero dizer para a audiência que Deus não faz nada sem avisar antes do acontecer. Aleluia, Deus nos avisa primeiro. Aleluia, porque Deus nos ama de tal maneira como nós lemos aquele versículo, Irmã Rosane. E Deus falou comigo e eu não escutei a voz do Senhor. Levou 6 meses, eu esqueci a profecia. Nos 8 meses, ali, Irmã Rosane, aconteceu. Eu tomei aquelas 3 facadas nos pulmões e fui parar no hospital. Quase sem vida mais. Nem o médico, Irmã Rosane, ele não queria mais me mandar para outro hospital para me ser tratado. Por causa que não adiantava. Pós médico não tinha, Irmã Rosane, mais solução. Aleluia, mas para Deus tinha. Aleluia. E ali, Irmã Rosane, quando eu cheguei, né, multitud de gente tinha ali, muita gente, multitud, seria bastante gente. Aleluia, tem alguma palavra assim que eu não vou saber bem assim expressar, né, mas a Irmã Rosane depois vai passar o que eu quero dizer. Aleluia. E tinha bastante gente ali, Irmã Rosane, ali naquele lugar no hospital. E o doutor ali que estava ali disse para minha família que não adiantava mandar eu mais, né, seria mais para frente, mais em outros hospitais para ser tratado, porque o médico foi e falou com a minha família e disse, aleluia, que era para eles botar uma sábana por cima de mim, porque não adiantava mover eu daquele hospital ali, porque eu não ia passar de uma estação de serviço e ia volver só com o meu corpo de novo para casa. Então ali Deus permitiu tudo aquilo para mim passar, Irmã Rosane, para ver como o ser humano não é nada sem Deus, né? Eu sou um milagre de Deus que estou hoje aqui. Eu estou contando para aumentar a tua fé. Aleluia. Para que a audiência venha, aleluia, confiar mais no Senhor e ter essa confiança no Senhor e crer que os milagres acontecem sim, porque eu sou um verdadeiro milagre que estou hoje aqui contando esse testemunho. Tem parte que eu lembro, Irmã Rosane, e eu começo a chorar e não entender como foi acontecer, né? Mas depois eu comecei a orar e pedir para Deus, né? Por o que eu tive que passar, mas foi permissão de Deus. Mas hoje eu estou aqui, aleluia, para contar esse testemunho, o qual eu passei um processo de muitos dias ali naquele hospital, de muitos dias. Eu vivia e morria, vivia e morria. Na primeira operação eu não vi muito por causa que eu estava, né, praticamente não me sentia mais, mas na segunda operação, depois de 21 dias, que eu achei que eu ia melhorar, né, ali o doutor foi me sacar, né, as placas dos meus pulmões e estava infeccionado. Aí eu fui para uma cirurgia novamente, mas ali foi o processo mais duro porque eu senti, e ali eu conto para os irmãos, para a audiência, ali naquela mesa de cirurgia, eles estavam lutando para, né, para que eu viesse viver novamente. E os aparelhos foram parando e eu estava ali lutando com a minha vida. Mas chegou um momento, Irmã Rosane, que já eu saí dali. E eu não sei explicar se era, Irmã Rosane, um corvo, mas era a imagem de um corvo que veio assim e me arrancou do meu corpo. Era algo muito feio, me arrancou e me levava para baixo num abismo muito grande, Irmã Rosane, e aquele abismo parece que não tinha fim, aquele abismo, e ele ia me levando, e quando eu estava no altura, eu não posso dizer que
Eu pedi porque eu já não estava mais ali. Porque na minha consciência, quando eu voltei pedindo misericórdia para Deus. E quando eu ia indo naquele lugar que era muito feio ali, muito horrível aquele lugar, aquele abismo que não tinha mais fim, eu vi uma luz, mas era muito pequenininha aquela luz, era muito pequenininha, irmã Rosane, e eu queria alcançar aquela luz, mas eu não conseguia alcançar aquela luz. Mas aquela luz, quando eu fui olhando, foi indo grande, grande, e ela se gerou tipo uma pomba muito grande, e aquela luz veio em mim. Assim, e ela queria me arrancar para me levar para cima, mas aquele bicho, aquela imagem queria me levar para baixo e como se me forçava, irmã, que eu fosse para baixo. E ali estava naquela guerra, eu naquela angústia, e eu via o meu corpo, eu via os médicos, mas eu não conseguia falar. Para mim, eu queria pedir socorro para aqueles médicos, mas eu já não conseguia mais. Até, irmã Rosane, que aquilo conseguiu me largar e veio, e eu me fui para cima. Quando eu me acordei, os médicos todos vieram, ligaram os aparelhos, fizeram um monte de coisa e eu dizia para eles, me dói assim, meus ombros, eu tenho algo assim, alguém me pegou aqui, me machucou. Eles olharam, não tinha nada, era só coisa que aconteceu quando eu já não estava mais ali. Né? E quando vieram com a notícia, irmã Rosane, para minha mãe, que eu já não teve mais solução, a minha mãe disse assim, eu não creio. E eles disseram, mãe, tu tem que acreditar, a Marta se foi. E a minha mãe chorava, a irmã Rosane chorava ali naquele lugar ajoelhada e dizia, Deus, eu quero a minha filha de novo, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, aleluia, vai trazer a minha filha. Aleluia, e vai vir para casa. E os outros disseram, não, mãe, nós precisamos sair, nós precisamos ir na municipalidade arrumar o caixão para ela. Iam me velar aquele tempo na igreja Restauração. Eu não era da igreja, mas eu tinha um irmão meu, Altamiro da Costa, que ele era ali da igreja Restauração. Eles disseram, vamos velar ela lá na igreja, porque era o desejo do meu irmão. E aí eles disseram, mãe, mas não é o seu desejo que ela seja velada? A mãe disse, não, meu desejo é que ela venha viva de lá do hospital. O meu desejo, eu não vou sair daqui. A minha mãe chorava e dizia, eu não vou levantar daqui sem receber notícia contrária do médico, que a minha filha vai ter vida. Aleluia, mas ninguém mais acreditava, só minha mãe acreditava que eu podia vir, irmã Rosane, ali daquele lugar com vida, mas ninguém mais acreditava na minha mãe. Aleluia, mas Deus tuvo misericórdia e foi o único amigo que foi lá no hospital e me sacou de lá para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui, irmã Rosane. Outro dia uma doutora perguntou para quem será que foi o caixão, irmã Rosane, que tinha conseguido para mim. Eu chorei e disse, para mim não era. Eu nem queria saber e nem quero saber para quem foi o caixão. Mas aquele caixão que foram buscar, irmãos, era para mim o caixão, mas Deus tuvo misericórdia e hoje eu estou aqui. Deus me deu vida novamente, aleluia. Por isso eu conto esse testemunho para aumentar a fé, aleluia. Quem sabe tem alguém que quer desistir, tem alguém que quem sabe já está pequena a sua fé. Aumenta a tua fé, porque Deus nos dá vida, e o mesmo Deus que me deu vida, me ressuscitou, aleluia, é o Deus que está conosco nesta noite e quer te dar vida, e quer ressuscitar, aleluia. Quem sabe, né? Muitas vezes nós não temos morto fisicamente, mas muitas vezes temos morto espiritual, irmã Rosane. E Deus quer ressuscitar nesta noite. Deus quer renovar as tuas forças e a tua esperança, né? E hoje eu estou aqui. Fiquei sim com marca, que nem mostrei a marca para a irmã Rosane, né? Mostro, mas para que essa marca venha eu sempre lembrar, irmã Rosane, onde eu disse para minha mãe, por que eu tenho essa marca tão funda? Da primeira facada que eu tomei foi bem funda, irmã Rosane. A minha mãe disse para tu nunca esquecer de onde Deus te tirou. Aleluia. Aleluia. Por isso, aleluia, eu animo a você que está desanimado nesta noite, quem sabe que está sem esperança mais, ou quem sabe até com enfermidade, irmã Rosane, que os médicos disseram que não adianta mais. Aleluia, porque a última palavra vem do Senhor, aleluia, porque o médico disse que não adiantava mais, irmã Rosane.
mas a última Glória a palavra Deus. vem do Senhor. A minha mãe dizia, a última palavra vem dele, eu vou esperar a palavra do Senhor. Aleluia, e eu voltei com vida daquele lugar. Tive um processo, depois que vim, irmãs, tempo, tive que me cuidar, recuperar, né? Fiquei com sequela lá do mundo, por causa que eu não quis obedecer, irmã Rosane, a voz do Senhor. Mas Deus precisou tratar desta maneira para mim poder hoje, irmã Rosane, estar aqui contando desse testemunho. Mas eu digo para você, aleluia, para a audiência nesta noite, eu sou um milagre de Deus que estou aqui. Eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Porque a última palavra vem do Senhor. É Ele que determina, é Ele que nos dá vida novamente. Aunque nós estamos mortos, o Senhor nos ressuscita. E eu te digo nesta noite, te animo, os milagres acontecem sim, irmã Rosane, na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Ela está passando para a irmã Rosane novamente. Glória a Deus. Gostaria que o irmão preparasse ali, pastor Edemar, o hino é que ele vive eternamente. E enquanto o irmão vai preparando ali, vamos meditar um pouquinho no valor da oração, né? Da intercessão. Alguém que estava já indo para o inferno, né? Sentindo as garras do inimigo nos seus ombros, arrancou a alma, o espírito dela do corpo, ao ponto dela enxergar o seu corpo lá na cama, enxergar os médicos, enxergar tirando aparelho. Aleluia. Ainda tem gente que não acredita vida após a morte. É com Deus ou sem Deus. E a irmã estava indo sem salvação, misericórdia. Se não tinha uma mãe clamando, até os irmãos já tinham desistido dela. Mas o amor de uma mãe é como a Bíblia diz que o amor de mãe é um parecido com o amor de Deus, né? Aleluia, amém. Não tem como comparar este amor. Todos podem desistir de um filho, o filho pode até ter feito horrores, mas a mãe está lá, a mãe está clamando, a mãe está intercedendo, e essa mãe clamou, e se ela não clamasse e dissesse, é mesmo, ela já morreu, o médico disse que já morreu, vão ter que comprar o caixão e ficasse deprimida. O que ia adiantar isso, né, irmã Marta? Mas não, Jesus. Ela se jogou aos pés de Jesus, não quis saber de velório, não quis saber de comprar caixão, ela quis clamar ao Senhor, aleluia. Jesus. E lá a pomba, aleluia. O Espírito Santo, aleluia, é o símbolo da pomba, foi lá e resgatou. E o que me chama a atenção, irmã Marta, é essa guerra, né? Aquele corvo puxando para baixo e a pomba para cima. E eu creio que aquela oração se moveu, Jesus. Aleluia. Você que é mãe, você que é intercessora, quem sabe você adotou alguém que nem é teu filho, mas você adotou para orar. Eu adotei muitos alunos meus, irmã Marta, que era meus alunos e hoje já são casados, outros solteiros ainda, mas estão vivendo aí no mundo. Eu adotei eles como meus filhos, porque muitos deles não têm uma mãe que ora, não tem uma avó que ora, e eu estou clamando por eles. Que você hoje que está me ouvindo seja uma intercessora, uma guerreira no mundo espiritual, aleluia. Não deixe o inimigo te travar. Deus me dava uma revelação na terça pela manhã, quando eu estava orando no meu quarto e sentindo a presença de Deus. É como se fosse você estar dirigindo um carro, você quer acelerar, mas vem o inimigo e te trava, tenta de te frear, mas que este freio do inimigo venha cair por terra nesta noite, e que você possa assim orar, ler a Bíblia, jejumar, ter fé de que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, e que você possa ser esta guerreira, que você, homem de Deus, possa ser guerreiro, sacerdote do lar, que você possa tomar a responsabilidade do que é ser um intercessor. Olha o valor da intercessão, aleluia. Vamos estar ouvindo então este próximo louvor para dar uma folguinha aqui para a mãe, depois ela vai cantar em espanhol e também vai fazer uma palavra de encerramento, orar para os ouvintes. Vamos aí andando com este programa na presença de Deus, amém?
Aleluia. Que o meu Jesus